Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer algo diferente, tá? Eu vou passar para vocês uma série de, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 exercícios do livro do Halliday, tá? Que eu acabei de resolver, que eu acho que são interessantes para quem está iniciando aí a sua disciplina de Física 1. Então são questões básicas, mas são questões que você precisa saber, tá? Mesmo você sendo estudante de engenharia, ciência da computação, física, matemática, química, onde você tem a disciplina de Física 1, eu acho interessante você resolver essas questões, tá? Eu estou utilizando o livro do Halliday, essa edição aqui, ó, tá? Então, 8ª edição, né, o livro de mecânica, né, o primeiro livro do Halliday de mecânica, né, o volume 1, certo? E questões dos capítulos 5 e 6, né, que se refere a força e movimento 1, primeira parte, e força e movimento 2, a segunda parte, tá? Então, assim, cada uma das questões eu estou mostrando a resolução para vocês, né? Bati uma foto lá da resolução, vou jogar para vocês verem, e aí, né, a gente vai comentando cada uma delas para vocês verem como é que funciona. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Espero que você goste dessa nova metodologia. Estou mostrando aí uma forma diferente, né? Sem ficar falando direto. De repente você faz uma interpretação até melhor, tentando analisar a resolução sozinho, entender como é que eu consegui chegar nessa resolução, você também puxando um pouco pela cabeça, né, para forçar um pouquinho o entendimento da questão, tá certo? Então veja aí a primeira questão que eu estou mostrando para vocês. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que a primeira questão, né, vem dando uma função, né, uma função da posição. Estou com a questão aqui resolvida, você tem a questão resolvida aí no canal, né? Então, ele pede a força resultante, né? Então, e assim, ele pede a força resultante com vetor unitário. Então, lembra que a gente estuda isso lá em geometria analítica, né? Os vetores, os versores, né? E JK. Então, o que você tem que fazer? Você tem a função da posição, você deriva duas vezes para chegar na função da aceleração, substitui o tempo solicitado, multiplica pela massa e você tem aí, então, a força resultante. Lembrando que força resultante é massa vezes aceleração. Por que eu coloquei um I? Né? Porque ele está dizendo que é uma partícula que se movimenta em cima do eixo X, então associado ao eixo X nós temos o vetor unitário I, né? E aí então a gente dá como resposta menos 7,98 I newtons, né? Então, ou seja, ele está indo no sentido contrário aí, né, do sentido positivo do eixo X, tá certo? Acho que é uma questão bastante tranquila, acho que você, né, sem maiores dores de cabeça, consegue resolver essa primeira questão. Vamos para a segunda questão aí. Bom, pessoal, na segunda questão ele fala que um elevador está descendo, né, com velocidade de 12 metros por segundo e chega ao repouso depois de percorrer uma altura de 42 metros. Uma distância de 42, eu estou jogando como altura, como se trata de um elevador. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, né, eu preciso encontrar a aceleração. Então, observe que ele me dá a velocidade inicial, a velocidade final, já que ele vai parar, e a distância percorrida. Então, a solução é utilizar a equação de Torricelli. E aí, quando eu utilizo a equação de Torricelli, eu percebo realmente que a aceleração é negativa. Então, ele está desacelerando, ou seja, está freando. Né? E a partir do momento que a gente sabe que esse elevador está descendo, o que eu vou fazer? Peso menos tração igual a massa vezes aceleração. Então, força resultante, massa vezes aceleração. E aí, né, lembrar que o peso é massa vezes a gravidade, a tensão no fio ele está querendo saber, a massa do elevador ele dá e a aceleração você calculou lá na equação de Torricelli. É só substituir e encontrar ali 18.416 newtons de tração. Como no caso ele está freando, né, a tensão é maior no fio, né? Pensa assim, o elevador está descendo, dá uma freada, né, para segurar, né? Então, ou seja, quando ele dá aquela freada, a tensão no fio segura, né, toda aquela massa do elevador. Então, ou seja, a tensão tem que ser maior do que o próprio peso do elevador para fazê-lo descer dessa maneira, né, num movimento retardado. Tá certo? Vamos para a próxima questão aí. Bom, pessoal, a próxima questão é bastante simples, né? Ele dá a massa de um foguete, né? 13 mil quilos, diz que o empuxo para esse foguete, né, começar a subir é de 2,6 vezes 10 a 5 newtons e quer saber qual é a aceleração inicial de subida desse foguete. Bom, então, né, quando ele inicia esse movimento, então se ele está subindo, se ele está acelerando para cima, então força resultante é massa vezes aceleração e a força resultante é o empuxo menos o peso.
né? Então você faz empuxo menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. E aí você não esquece de calcular o peso, né? Massa vezes a gravidade, então vai ficar aquela continha toda ali, e você vai encontrar então uma aceleração de 10,23 metros por segundo ao quadrado na direção J, ou seja, para cima, né? Se você tem o I, J, né? Então você está indo em direção aí ao eixo X, tá? Aí, assim, você estou trabalhando aí somente com os planos, né? Com os eixos X e Y, tá? Então, X e Y, então eu estou utilizando aí um sistema tridimensional. Mas, pensando em eixo X e Y, então você estaria se movimentando na direção J, certo? Então, a questão bastante simples também, sempre utilizando força resultante igual a massa vezes a aceleração, e você resolve o problema sem maiores dores de cabeça. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, o próximo problema também bastante tranquilo, né? Ele diz que um jogador de beisebol, né, vem correndo aí, né, ele tem uma massa de 79 quilos, e quando ele tenta chegar na base, ele vem escorregando, né, com uma força de atrito de 470 newtons agindo sobre ele. E quer saber quanto vale esse coeficiente de atrito cinético, né? Então tem um casinho ali que vem de Kinect, tá, gente? Então não esqueçam que muitas vezes alguns termos, né, da física são associados às palavras em inglês, né? Então às vezes o cara sabe por que isso é cinético, né? Um coeficiente de atrito cinético, que não botaram μc, né? Então eles colocam μk porque o K vem de Kinect, ok? De movimento. Bom, então o que você faz? Você lembra que a força de atrito é μ vezes a normal, né? Então a normal vai corresponder nesse caso, já que o cara está deslizando num plano horizontal, da mesma maneira que a força vai ser calculada da mesma maneira que a força-peso. Então, força de atrito, μ vezes a normal, né? Isola o μ, né? Então vai dar a força de atrito dividido pela normal, e você vai ter ali, então, né, 470 dividido por 774,2, que dá 0,6. Então, o coeficiente de atrito associado a esse problema, 0,6. Lembra que não tem unidade de medida, porque é uma grandeza adimensional, certo? É isso aí, galera. E a última questão desse bloquinho de questões, né, vem falando aí de uma policial que está fazendo uma perseguição ali, né, contra um bandido, provavelmente, né, e ela tem uma massa de 55 kg e faz uma curva 80 km por hora, que tem uma curva de 300 metros de raio. Então, primeira coisa, né, ela tem 55 kg, o raio tem 300 metros e a velocidade é 80 km por hora. O que nós vamos fazer primeiro? Transformar a velocidade para metros por segundo, divide por 3,6, você transforma aquilo em metros por segundo. Depois nós vamos determinar o seguinte, o que ela está fazendo? Ela está fazendo isso, né? Então, se ela faz esse movimento aqui, né, então você tem uma força centrípeta atuando no centro da curva. Então, a gente calcula essa força centrípeta, mv2 sobre r, né, acha o valor dela. Você sabe que se ela está sentada, né, se ela estivesse somente sentada no banco, né, então a reação normal do assento sobre ela seria o próprio peso dela. O problema é que ela está sendo puxada para o centro da curva, então a gente tem que achar uma resultante para isso, né? E aí, quando a gente acha essa força resultante, nós conseguimos encontrar o ângulo e conseguimos encontrar a própria força resultante utilizando o Teorema de Pitágoras. Então dá uma olhadinha lá. Para a força resultante, acha o Teorema de Pitágoras, que é a força que age sobre o assento, né? E para encontrar o ângulo de inclinação, você pode utilizar qualquer grandeza trigonométrica, seno, cosseno ou tangente. Na resolução do exercício, eu utilizei a grandeza seno. Se você quiser testar, faça com o cosseno, faça com a tangente, que o resultado deve ser o mesmo. Tá certo, pessoal? É isso aí. Bom estudo para você e até mais ver, se Deus quiser. Valeu!